Oi pessoal, eu sou Ingrid Franer, preceptora de clínica médica e sua mentora da Faculdade de Medicina e Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. O objetivo do canal é trazer a medicina de uma forma mais integrada em relação aos conceitos para que a gente possa compreender melhor. E o vídeo de hoje é sobre hiperaldosteronismo. A gente vai do básico ao avançado em termos de etiologia, o que pode estar causando o hiperaldosteronismo, né? Essa é um dos vídeos da série da Adrenal. E a próxima aula, que a gente vai falar sobre como fazer o diagnóstico do hiperaldosteronismo primário. Então aproveita, se inscreve no canal e não se esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série. Então, como a gente vem mostrando ao longo dos vídeos, sempre o ponto principal é o reconhecimento do fenótipo da doença, como que a doença se apresenta para você, como que você pode diagnosticar em termos de sinais, sintomas e pistas laboratoriais. O próximo vídeo, como eu falei, vai ser sobre confirmar esse diagnóstico, confirmar essa suspeita, né? Mas o mais importante, das doenças clínicas é o reconhecimento inicial. Se você não suspeita, você nunca vai fazer um diagnóstico, né? Então, o ponto principal é isso. E já aproveito então para mostrar aqui para vocês que o fenótipo do hiperaldosteronismo é a hipertensão. A hipertensão que é extremamente comum. Então, poxa, eu tenho que pensar em hiperaldosteronismo em toda hipertensão? Sim. Eu preciso investigar hiperaldosteronismo em toda hipertensão? Não. Mas é importante que você pense, veja se o paciente tem motivo para ter alguma dessas causas de hiperaldosteronismo que a gente vai comentar hoje, e aí sim, veja se faz sentido um exame mais específico para confirmar a sua hipótese. Mas toda hipertensão tem que ligar um alerta. Opa, será que isso não pode ser um hiperaldosteronismo? E aí a gente vai falar principalmente de 3 causas, tá? O hiperaldosteronismo primário, que o problema está na adrenal, o secundário, que está na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e um hiperaldosteronismo que é falso, o pseudo-hiperaldosteronismo, que é um tópico mais avançado, mas que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Então, mostramos aqui que o principal fenótipo do hiperaldosteronismo vai ser a hipertensão, mas existe também um fenótipo que se representa só com hipocalemia, tá? A gente vai comentar de todos eles, mas primeiro vamos começar aqui mostrando quais são as principais causas, do hiperaldosteronismo primário, ou seja, o problema está na adrenal. Existe um excesso de produção de aldosterona na adrenal. E aí, como a gente já vem comentando, nas últimas aulas, esse meu problema na adrenal, então ele pode ser de algumas micronodulações produtoras de aldosterona, uma hiperplasia adrenal que também vai aumentar a produção de aldosterona e um adenoma produtor de aldosterona ou um carcinoma produtor de aldosterona. Essas três etiologias, elas são mais comuns em relação ao carcinoma, propriamente uma neoplasia maligna, Então, doenças benignas costumam ser mais comuns aqui no hiperaldosteronismo. E no próximo vídeo a gente vai mostrar exatamente como que a gente confirma se o paciente tem, então, o hiperaldosteronismo primário. Mas só pra gente entender, então o problema está aqui na adrenal, hiperaldosteronismo secundário, então é uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí a gente tem várias causas, mas que clinicamente são facilmente distinguíveis, O que pode estimular a renina? Hipovolemia, hipoperfusão, ou seja, está chegando menos fluxo no rim. Então o rim vai perceber essa diminuição de cloreto ali na cápsula de Bowman, nos glomérulos, e vai levar essa mensagem para estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então hipovolemia, hipoperfusão. E o que pode levar a uma hipoperfusão, pessoal? Posso ter uma estenose da artéria renal, ou seja, um fluxo reduzido, ou eu posso ainda ter uma coarctação da aorta, impedindo que boa parte do meu fluxo vá até as artérias renais, É claro que depende de onde está essa coarctação, mas isso também pode levar ao hipofluxo, e aí o rim encara isso como necessidade de aumentar, de estimular a produção da aldosterona para retomar esse fluxo. Mas como essa causa, esse hipofluxo, muitas vezes não é reversível, se é por uma estenose ou uma coarctação, eu tenho um ciclo de geração de aldosterona que infindável, Porque eu estou sempre recebendo estímulo de que ainda tem pouco fluxo. Em pacientes com insuficiência cardíaca, edema ou ascite, então o organismo percebe como uma hipovolemia, mas que na verdade não é só uma má distribuição. E eu posso, uma causa mais rara, bem mais rara, tá, pessoal? É um tumor produtor de renina,
tá? Essa é uma causa bem mais incomum, mas o que a gente tem que ter em mente é que, então, situações de hipovolemia ou hipoperfusão vão levar, na verdade, à estimulação do renina-angiotensina aldosterona, e aí, através, né, então, da aldosterona sintase, eu vou gerar mais aldosterona. E aí a gente já comentou, mas retomando, principalmente a aldosterona, onde que ela vai agir? No receptor mineralocorticoide nos rins, principalmente no canal ENaC. E aí toda essa troca de eletrólitos do canal ENaC é que vai gerar a retenção, né, de sódio e a espoliação, ou seja, vai para o xixi, vai para a urina potássio e hidrogênio, tá? Tudo isso, se é um ciclo mais intenso, que se perpetua, pode gerar também alcalose metabólica. E alcalose metabólica é um dos pontos, né, faz parte também do fenótipo, mas como eu falei, são casos em que eu tenho um excesso de aldosterona ou um excesso de estímulo do receptor mineralocorticoide para gerar essas alterações de eletrólitos num nível mais intenso e então gerar essa alcalose metabólica, né? Por quê? Se eu vou ter a espoliação do hidrogênio, eu vou precisar gerar mais bicarbonato. E na geração do bicarbonato, né, eu vou levar uma alcalose e também eu vou, nos casos em que a gente está falando de hiperaldosteronismo, espoliar também cloreto, né? Porque na geração do bicarbonato, né, a gente lembra, né, que eu tenho a geração do cloro, né, e ele vai ser eliminado na urina em uma concentração maior. Então, sempre que a gente pensa em alcalose, né, eu deixei aqui esse esquema de investigação mais básico, pensar no cloreto urinário, tá? Se disponível, medir e pensar também no contexto clínico. Esse paciente está hipertenso ou não? Isso é muito importante em toda a alcalose metabólica, faz parte do fenótipo, não é algo que vai estar presente na grande maioria dos casos, mas quando você encontrar uma alcalose metabólica, lembre sempre disso. Se a gente tem alcalose metabólica, medir cloreto urinário, mas pensar também nas principais causas. E eu deixei aqui hiperaldosteronismo, que é uma causa que tem que estar sempre na sua cabeça quando vê uma alcalose metabólica. Êmese como uma das causas de alcalose metabólica, isso também é muito importante e a gente vai retomar esse ponto como falar de insuficiência adrenal. Então, aguardem, mas tenham esse conceito em mente. Alcalose metabólica, paciente está hipertenso, opa, preciso pensar em hiperaldosteronismo. O paciente tem clínica de êmese, isso pode ser explicado pela êmese. O paciente tem uso de excessivo de diuréticos, isso também pode ser explicado. E aí também o paciente pode ter alguma tubulopatia, e aí a gente está falando de Bartter e Gitelman, que são uma das causas do hiperaldosteronismo secundário. Por quê? Porque eu estou estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, um defeito congênito, né? Bartter tem um defeito na alça de Henle e Gitelman tem um defeito mais distal. Essas tubulopatias, as duas, elas vão eliminar NaCl e isso vai levar à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona para manter a pressão normal. Então, você vê que a hipertensão, ela não faz parte do fenótipo dessas tubulopatias, tá? Mas como ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tem aldosterona alta. E é secundário porque é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e não algum problema, alguma produção de aldosterona na própria adrenal. Então, retomando aqui, a gente tem o fenótipo do hiperaldosteronismo, é hipertensão, a gente precisa lembrar disso, tá? Como principal causa do hiperaldosteronismo é o hiperaldosteronismo primário, os problemas na adrenal. E é importante existir um alto grau de suspeição, porque o hiperaldosteronismo primário, ele deve ser rastreado, e a gente vai falar mais nisso no próximo vídeo, mas em pacientes que têm hipertensão refratária. E também pacientes que têm hipertensão com níveis pressóricos acima de 150%, em pelo menos 3 medidas. Vejam como que é prevalente esse fenótipo do hiperaldosteronismo, tá? Então, por isso que é importante o reconhecimento dessa doença. A estenose de artéria renal, coarctação de aorta e reninoma são mais raros, tá? Estenose de artéria renal, a gente vai pensar num paciente que vem numa piora da função renal, pode vir com descompensações da insuficiência cardíaca, então é um quadro clínico um pouco mais específico. E Bartter e Gitelman são tubulopatias, né? São problemas no túbulo de eliminação de NaCl e, portanto, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, vai ter a aldosterona elevada, ou seja, são uma das causas de hiperaldo e levam apenas à hipocalemia, não tem processo de hipertensão associado. E aí a gente comentou que a hipocalemia está presente aqui, com certeza. Aqui não é nem sempre, né? Depende do grau da produção de aldosterona. E
lembramos também da possibilidade de todo esse ciclo de hiperaldosteronismo ou ativação do receptor mineralocorticoide em levar a uma alcalose metabólica, e a gente também diferenciou algumas causas com cloreto urinário e com o quadro clínico de hipertenso e não hipertenso. Hipertenso, hiperaldosteronismo; não hipertenso, êmese, Bartter, Gitelman, excesso de diuréticos. Então, fazendo essa recapitulação do que vai se apresentar para você e levar à suspeição dessas doenças. E agora, pessoal, vem uma causa muito interessante, que é o pseudo-hiperaldosteronismo. Porque, na verdade, a aldosterona, nesses dois casos que a gente vai comentar, que é o excesso de cortisol ou LDL, não vai ter aldosterona elevada. Eu vou ter ou uma hiperativação do receptor mineralocorticoide, quando a gente está falando de excesso de cortisol, ou eu vou ter um problema estrutural, é um problema congênito, né, no canal ENaC, que faz com que eu tenha constante ativação desse canal, ou seja, simula como se tivesse bastante aldosterona, mas na verdade não tem. E LDL vai produzir um fenótipo justamente de hipertensão, só que como isso é um problema muito mais intenso, né, é uma hiperativação, uma constante ativação desse canal, eu vou ter hipocalemia mais pronunciada nesses casos. E aí, como é um defeito congênito, também vai apresentar em pacientes mais jovens e também com histórico familiar. Mas é importante que a gente saiba dessa causa, porque vai se apresentar da mesma forma que a gente estiver pensando no hiperaldosteronismo. E como que funciona o excesso do cortisol? A gente já comentou, quando a gente falou de síndrome de Cushing, que quando a gente tem tumores ectópicos produtores de ACTH, né, na verdade com qualquer tumor produtor de ACTH existe a possibilidade de eu ter um excesso de cortisol, e esse excesso de cortisol, ele não ser degradado pela enzima que transformaria o cortisol em cortisona, né? Cortisol ativo, cortisona inativo, que é a enzima 11-beta hidroxiesteroide desidrogenase. Mas vamos chamar aqui de 11-beta. Então, essa enzima, ela transformaria o cortisol em cortisona, tá? E ela principalmente está presente ali próximo do receptor mineralocorticoide justamente para isso, né? Para evitar que o cortisol ative o receptor mineralocorticoide. Só que quando eu tenho muito cortisol, essa enzima não consegue dar conta dessa quebra em metabólito inativo, dessa quebra em cortisona. E acaba que esse excesso de cortisol se liga no receptor mineralocorticoide. E aí ativa e causa todas essas alterações que a gente comentou, né? A mesma ativação, só que por um hormônio. E isso é muito mais pronunciado quando tem o tumor produtor de ACTH, né? Ele é muito mais agressivo nessa produção. E o fenótipo é esse que a gente comentou: hipertensão, hipocalemia e alcalose metabólica, né? Como é um quadro muito mais intenso, eu já tenho essas alterações de hipocalemia e alcalose mais estabelecidas. É um quadro que vem em semanas, né? É um quadro muito mais rápido do que se a gente pensar na própria doença de Cushing, que é um quadro mais arrastado. E um ponto muito interessante, pessoal, é quando a gente tem algo que inibe essa enzima 11-beta, ou seja, impede a degradação do cortisol em cortisona. Isso pode acontecer de maneira congênita, que é bem mais raro, ou pode acontecer por uma substância, alguma medicação que foi utilizada e tem o potencial de ser um inibidor da 11-beta. E a gente está falando principalmente de três coisas: Alka-Sus, que do inglês vocês já devem ter lido, licorice. A gente está falando de tabaco, ou seja, mascar tabaco, e também de alguns azóis, principalmente itraconazol. Todas essas substâncias têm o potencial de serem inibidores dessa enzima. E por aí a gente já pode entender o que acontece quando existe um excesso dessas substâncias no corpo, né? Se inibe a degradação do cortisol em cortisona, eu vou ter então um acúmulo de cortisol, porque ele não vai ser degradado, e esse acúmulo de cortisol vai então levar, inevitavelmente, à ativação do receptor mineralocorticoide, e toda essa cascata de eletrólitos levando à alcalose metabólica vai se desenvolver. A grande questão é que a ingesta dessas substâncias, ela muitas vezes tem uma meia-vida mais longa. Então, parar de utilizar, muitas vezes pode perpetuar o efeito por semanas e dias. Então, são quadros bastante graves, né, de hipocalemia, principalmente, porque deve desencadear arritmias, né, e a alcalose metabólica, esse distúrbio metabólico de eletrólitos bastante intenso. Esse é um quadro, né, bem mais raro, de algum inibidor da 11-beta, mas é interessante porque ajuda a gente a entender, né, a fisiopatologia do cortisol com o receptor mineralocorticoide, dessa integração entre os dois hormônios, né? Então, ele entra aqui também como um pseudo hiperaldosteronismo por inibição da 11-beta.
Então, pessoal, retomando o que a gente comentou do hiperaldosteronismo, né? Que a gente foi das causas mais básicas a causas mais raras, um tópico mais avançado, mas que faz bastante sentido se a gente levar em consideração a fisiopatologia desses problemas, dessas comorbidades. A gente comentou que o fenótipo principal é a hipertensão, pode ter hipocalemia associada ou não, mas a hipertensão deve levar o alerta para pensar em hiperaldosteronismo. E aqui a gente está falando principalmente do hiperaldosteronismo primário, que a gente vai comentar como faz o diagnóstico, né, na próxima aula. A gente também comentou do hiperaldosteronismo secundário, ou seja, por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que leva à produção de aldosterona e que no rim o canal ENaC vai fazer a troca dos eletrólitos, vai reter sódio, eliminar potássio e hidrogênio. Com isso pode levar, né, se isso se perpetuar, se isso for um processo mais intenso, uma alcalose metabólica, mas que isso nem sempre vai estar presente nesses casos. Geralmente vai ser só um quadro de hipertensão, tendo ou não hipocalemia associada. A gente comentou também que uma segunda causa de hiperaldosteronismo secundário são em relação às tubulopatias, né? São problemas congênitos que acabam ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, levam à hipocalemia, mas que não tem um perfil, não tem um fenótipo de hipertensão, né? E por último, comentamos sobre 3 situações que levam a esse mesmo fenótipo de uma maneira bastante intensa, né, com hipertensão, hipocalemia, alcalose metabólica, mas que não tem aldosterona aumentada, né, que são um excesso de produção de cortisol, e a gente está pensando principalmente no tumor produtor de ACTH ectópico, que tem um quadro mais agressivo, um quadro, uma evolução mais rápida, que o excesso de cortisol, ele vai passar, né, ele vai saturar a enzima 11-beta, que faria a degradação dele, e aí vai então ativar o receptor mineralocorticoide. Uma segunda situação é na doença de Liddle, que tem um defeito congênito, que tem uma ativação do canal ENaC, que é uma consequência, né, como se tivesse ali a aldosterona, mas não tem, então a aldosterona está normal, mas causa toda a clínica, né, hipertensão, hipocalemia mais pronunciados, né. E ainda falamos de uma terceira causa, que é a inibição da 11-beta, que vai fazer a degradação do cortisol em cortisona, né, a forma inativa, principalmente por alcaçuz, itraconazol ou os azóis, e também uma substância que é gerada quando tem-se o hábito de mascar tabaco. Pessoal, era isso sobre o hiperaldosteronismo. Espero que tenha ficado muito mais claro tanto a compreensão das doenças mais clássicas, né, que formam esse quadro, quanto das doenças que são mais raras, mas que ajudam a gente a entender toda a fisiopatologia desse processo. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Até a próxima. Tchau, tchau!